Hoje é dia 27, 27 de agosto de 2020. Estamos iniciando mais uma aula para o primeiro período da turma de Administração de Empresa da Universidade de Vassouras, unidade de Maricá. Hoje nós temos aqui alguns alunos, eles estão chegando, nós temos já o Ramon, a Roberta, a Adalto, a Alexandra, Ana Carolina, Carmen Lúcia, Tamara Alencar, Tainá de Souza, Gabriela Garcia, Luiz Fernando, Beatriz Eliseu, Karine, Matheus Gomes, Amanda Werley, Ricardo Araújo, Alexandra, Bruna Ximenes, Ramon de la Torre, Luan Mateus. Esses são os alunos que aparecem aqui para mim, que já estão comigo aqui, para que a gente possa, então, ministrar a nossa aula de hoje, que é uma preparação para a primeira prova que os alunos farão na próxima semana. Ok? Aí entrou o André Simas, também está conosco, aí estamos com 22 alunos até agora. E vamos, então, iniciar aqui a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam começar, então, a fazer os exercícios. Hoje a nossa aula será de exercícios. Vamos ver como é que vocês vão se sair, tá certo? Eu já conheço a turma e tenho certeza absoluta que todos vão se sair muito bem. Eu gostei aqui, o Ramon de la Torre, rapaz, tem nome de jogador de futebol, de la Torre, que legal, cara, bacana, hein? Vamos lá, onde é que está? Aqui está. Aqui está o exercíciozinho de hoje para vocês. Microeconomia, exercícios para a P1, ok? Preparados aí, todos com papel e caneta, ou lápis, ou lapiseira, ou giz, o que vocês tiverem, para fazer os exercícios, ok? Vamos fazer naquele esquema. Eu faço a pergunta, dou um tempo para vocês responderem e assim a gente vai caminhando. Tá bom? Beleza? Dá um belezinha aí, quem tiver ao vivo comigo, dá um ok aí, só para eu perceber. Todos estão lendo a tela? Sim. Beleza, beleza. Vendo, professor? Fala, Claudilei, meu aluno mais elegante, cara. Ó, tá vendo? Você viu que até na palestra lá comentaram, que você é um cara elegante. Vou pedir autógrafo, hein? Vou cobrar uma porcentagem pelo elogio, hein? Vamos lá, então, hein? Vamos lá para os exercícios que estarão aprontando vocês para a nossa provinha. Tenho certeza que todos vão se sair bem na provinha. Primeiro exercício. Qual a definição de mercado vista em sala de aula? Qual a definição de mercado vista em sala de aula? Vocês têm 3 minutos para responder. Pode escrever, escreve no seu papel. Eu aguardo aqui os 3 minutos, já estou vendo o tempo. Vou parar de falar para vocês pensarem em escrever. Professor, pode repetir aí para mim, por favor? Posso, claro. Qual a definição de mercado vista em sala de aula?
sabe que a partir de segunda-feira o Zoom não vai funcionar mais, né, professor? O senhor tem que entrar pelo Teams, né? Estou sabendo, professora. Vai ser um desafio. Ok. Tudo pronto? Todos fizeram? Que silêncio profundo, hein? Essa é fácil, hein? Qual a definição de mercado vista em sala de aula? E já foi, professor? Oi? Já consegui fazer. Conseguiu? Então diga lá, o que é que você botou aí? Porque é um lugar comum onde compradores e vendedores expõem suas necessidades. Onde se expõe um produto ou serviço a oferecer. Ok. Roberta, o que você colocou? Ô, professor, eu coloquei a mesma resposta. Respostinha prontinha já. O senhor quer mais tipo, sei lá, mais destrinchada? Vai querer, né, para a prova. Não vai querer respostinha pronta. Não, eu quero uma resposta que se coadune com aquilo que nós conversamos, sem problema. Né? Adalto fez? Botou o que, Adalto? Alexandra? Coloquei o conjunto de compradores de produtos, vendedores daquele produto. Ok. Ana Carolina? Carmen Lúcia? Tamara Alencar? Tainá de Souza? Gabriela? Alguém mais fez e quer falar? Professor, eu coloquei parecido com o do pessoal aí. Como é que você botou, Thierry? Botei, é o local onde se realizam compras e vendas de bens e serviços, pondo em contato compradores e vendedores. Ok. Quem mais falou? Teve um homem que falou. Quem foi? Claudilei? Eu. Werley, fala aí, Werley. O que você botou? Então, essa resposta aí que o Ramon deu, foi ela que a gente viu em sala de aula, não foi? Então eu botei essa. Qual foi a resposta que ele deu? É um lugar comum onde as pessoas se reúnem em busca não, né? Compartilhando suas necessidades, né? Demanda e oferta. Precisa elaborar melhor essa resposta. Olha só a resposta. Ramon, fala aí a sua resposta, de novo. Lugar comum onde compradores e vendedores expõem suas necessidades. Também seu produto ou serviço que tem a oferecer para uma pessoa, para as pessoas. Tá bom, Ramon. Se falar muito, você Professor? Fala, André. Professor? Fala, André. Eu coloquei assim, é um ambiente social virtual propício às condições de trocas de bens ou serviços. Beleza. Professor? Diferente, mas está correto o conceito. Professor? Quem mais? Claudilei? Eu Fala. coloquei assim, lugar comum onde negociantes expõem e vendem gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro. Mas não é só o uso rotineiro, né? Porque tem coisas que a gente compra que não é o uso rotineiro, mas que a gente compra. Né? Então, o mercado é simples, é só você lembrar o seguinte, que para que exista mercado, é preciso que haja compradores e vendedores. Né? Então, tem que ter alguém que tenha alguma coisa a oferecer e alguém que deseje comprar alguma coisa
que é oferecido. Né? Ok? Então, esse aí não tem problema. Realmente eu disse, inclusive, que era fácil e realmente é. Segunda, hein? Segunda. Deixa eu botar para vocês. Peraí. Vou botar para vocês, depois eu tiro. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês novamente. Segunda, explique o que é concorrência perfeita em economia. Explique o que é concorrência perfeita em economia. Explique o que é concorrência perfeita em economia. E anotem também logo a outra. Quais os atores que formam o jogo de mercado? Quais os atores que formam o jogo de mercado? Ok? Tempo para as respostas. 5 minutinhos, porque são 2. Quais os fatores, né, professor? Quais os atores que formam o jogo de mercado? Quais os atores que formam o jogo de mercado? Ok? Vocês estão sabendo que a partir da semana que vem a aula não será mais pelo Zoom, né? Vocês já sabem mexer no Teams? Não, eu estou sabendo, dessa informação aí, mas eu tenho que procurar me aprofundar aí para ver. Todos nós, Ramon. Todos nós, Ramon. Eu também. Eu também não sei nada. Professor, Oi. Aproveitar a oportunidade aqui do gancho aqui. Depois, não sei se agora não, pode ser mais final da aula. Se eu esquecer, e se alguém lembrar, se você lembrar também, eu queria uma orientação como que faz para poder investir no Tesouro Direto. Ah, tá. Isso é fácil. Isso aí é fácil. Depois da prova, a gente conversa geral aqui. E uma dica serve para todo mundo. Valeu. Professor? Oi, diga. Já fez as duas, Roberta? Com relação aos atores que formam o jogo de mercado, a resposta seria só compradores e vendedores? Está respondendo ou está perguntando? Eu estou respondendo e perguntando ao mesmo tempo. É uma resposta com um pouquinho de dúvida. Não. Daqui a pouco eu tiro essa dúvida sua. Tá bom. Deixa os outros acabarem aí pra gente. Beleza? Beleza? Quem responde?
Primeiro, qual a explique o que é concorrência perfeita em economia. Vamos lá. Quem se Professor, habilita? Quem se habilita? Eu, Fala, Claudinei, Claudinei, eu, fala. Claudinei. Eu botei Fala. assim, o mercado determina o preço e cada empresa aceitará o preço como um dado fixo, o qual não pode influir. Por aí? Não. Tá Não? longe. Não. Tá longe. Tá frio. Tá Posso, gelado. posso falar? Posso falar, professor? Posso falar? Pode. Todos podem falar. Fala. Tá. Eu coloquei assim, é um mercado em que existe um grande número de empresas oferecendo o mesmo produto que é igual aos olhos dos consumidores. Repete. É um mercado em que existe um grande número de empresas oferecendo o mesmo produto que é igual aos olhos dos consumidores. Não, você está confundindo com o monopólio, oligopólio. Não é isso, não. Oferecendo o mesmo produto, não é, professor? Não. Olha só, olha a pergunta. Professor, Peguei aqui na anotação, achei que era isso. professor, Oi. eu coloquei muitos compradores e vendedores, logo nenhum individualmente tem influência sobre o preço. Não, nós não estamos falando de preço. A gente está falando sobre concorrência perfeita em economia. Estão lembrados daquelas curvas? Estão lembrados que nós botamos a curva da oferta e a curva da demanda? Estão lembrados? Ou não? Nós temos duas curvas, a curva da oferta e a curva da demanda. A curva da demanda, ela é assim. A curva da demanda é para baixo e a curva da oferta é para cima. Quando é que há aí vem a pergunta. O que é concorrência perfeita? O que é concorrência perfeita? É fácil. Professor, É fácil. Quando é que Professor. há concorrência perfeita? Opa, quem falou? eu, Fala, André. é uma competição forçada para manter o equilíbrio do mercado? Não, nada disso. A concorrência perfeita é quando há o encontro, a confluência das curvas. Quando há o encontro da curva da oferta com a curva da procura. Ali é equilíbrio, é a concorrência perfeita. Isto é, aquilo que o mercado oferece é aquilo que é demandado. Concorrência perfeita. A indústria oferece 100 milhões de peças, ok? E 100 milhões de peças são demandadas, são consumidas, ok? Isto é concorrência perfeita. Vamos para outra. Professor, Oi, diga. pode repetir para mim, por favor? Repetir o quê? A concorrência perfeita é quando há o encontro das curvas de demanda e de oferta. Mudei um pouco aqui, né? Oi? Vamos lá. Quais os atores que formam o jogo de mercado? Vamos lá. Quem que vocês botaram? Vendedores e compradores. Vendedor, fala aí. Foi o que eu respondi, mas o professor falou que ia confirmar depois. Isso, né? Eu acho que seria isso, né? Na verdade, essa resposta eu já dei, né?
quando você tem... Quando é que existe o mercado? Quando você tem os atores desse mercado. Isto é, alguma coisa para ser ofertado e alguém para comprar aquilo que é ofertado. Naturalmente, os atores do mercado são os vendedores e os compradores. Lógico que quando a gente fala dos vendedores, a gente tem que acoplar a esses vendedores a indústria, porque é ela que fabrica, tá certo? Tá? Produto, sempre lembrando que quando a gente fala em produto, a gente está se referindo a produto e ou serviço. Tá? É sempre alguma coisa que é oferecida. Por exemplo, existe mercado para diaristas? Sim ou não? Existe. Existe? Tem certeza disso? Existe. A parte não existe, não? Claro que existe. Sim, ela oferece um serviço. Eu estou perguntando. Tem Existe, certeza pô. disso? Tenho. Isso, tá Eu correto. tenho que ter certeza. Isso, mas é verdade. Existe mercado para diaristas, né, que é uma prestadora de serviço. Né? Ela presta o serviço dela, limpando a casa, arrumando uma casa e tal, e ela tem lá o preço pelo serviço que ela oferece. Tá? Então, ela oferece um serviço. Agora, existe alguém que tem interesse nesse serviço? Existe. Aqui mesmo, aqui em casa, de vez em quando a gente contrata diarista para dar uma ajuda aqui, porque eu estou velho e a Edna também está velhinha. Então, né, tem coisas que não dá mais para a gente fazer. Né? Ou até dá, mas a gente fica quebrado. Essa semana eu fiquei quebrado porque eu tive que andar muito hoje. Um trajeto que eu fazia facilmente, hoje já não está tão facilmente assim. Tá certo? Então existe o mercado. Existe mercado para se vender veículos automotivos, carros? Existe mercado? Existe. Existe. Por quê? Porque existe o produto e existe o comprador, aquele que tem interesse no produto. Ok? Então no caso, não é só... falou, então são compradores... compradores e vendedores. Tá? Então são só eles. É importante você ter na cabeça que os compradores, que os vendedores, tá? Tem que acoplar aí a indústria. Tem que ampliar na cabeça, né? A gente tem que... a indústria, mas o conceito é esse mesmo. Os atores do jogo de mercado são os vendedores e os compradores. Ok? Vamos lá para mais uma rodada, garotada. Mais uma rodada, hein? Mais uma rodada. Né? Agora nós vamos ver o seguinte. Vamos passar aqui. Pronto. O que vem a ser demanda de mercado de um produto. O que vem a ser demanda de mercado de um produto que nós vimos aqui em sala de aula. Ok? Vocês têm aí alguns minutos para resolver. Se precisar, é só falar que eu leio para vocês aqui de novo a pergunta. Mesmo que vocês não peçam, eu leio. O que vem a ser demanda de mercado de um produto. Isso aí você faz em 30 segundos. Manda bala aí. Já fez, Luan?
Luiz Fernando fez? Eita, o Ricardo está em duplicidade aqui. Caraca. Está com o computador e está com o celular. Ok? Quem responde? Professor, Diga, diga. a curva da demanda de um produto é a quantidade, né, quantidade total daquele produto que as pessoas querem a um determinado preço, num determinado tempo, certo? Seria isso? Roberta, você só pecou por uma expressão que você usou. Qual? Porque eu não pedi a curva de demanda. Você pediu a demanda do mercado. Isso que vem a ser a demanda de mercado. Não tem nada a ver com curva. Tá certo? O resto está tudo certo. É só você não esquecer desse detalhe. Uhum. Ok? A pergunta não foi sobre então eu curva de não demanda. preciso. Entendi. Então eu não Vem a preciso ser a falar. demanda. Aí você vai dizer que é o quê? É a quantidade total de um determinado produto, né, que as pessoas desejam consumir a um determinado preço e durante um determinado período de tempo. Mas foi o que eu falei. Não foi? Foi o que Porque você é o que eu falou. anotei. Foi o que você falou, mas só que você falou em curva de demanda. Não tem nada a ver com curva de demanda. Aí eu lembrei a você. Foi que eu falei não curva de demanda? sobre curva de demanda. Entendeu? Entendi. Eu devo ter lido errado, então, a pergunta. Tá certo? Mas eu anotei exatamente o que o senhor falou. Por isso que eu tô confusa aqui agora. Falei, ué, respondi errado. Você não tem que estar confuso. É só você não falar em curva de demanda. Eu perguntei sobre a demanda e não sobre a curva de demanda. Sim, a demanda de um mercado. Exatamente. Perfeito. Tá bom? Quem Perfeito. mais gostaria de falar a sua resposta? Ana Carolina? Professor, então, assim, é a quantidade total de um certo produto que é oferecido a um determinado preço em um determinado período de tempo. Isso, é a quantidade de um determinado produto que as pessoas desejam consumir, isso é importante, a um determinado preço em um tempo determinado. Okay? É a lei da procura. Não, essa é a demanda de mercado. Ok?
Vamos para outra. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês para ficar mais fácil para vocês gravarem. Essa aqui, pô, essa aqui. Quantas e quais são os fatores de produção? Quantos e quais são os fatores de produção? Quantos e quais são os fatores de produção? Vamos lá. Tempo. Marcando o tempo dessa turma maravilhosa, dessa turma fantástica, onde todos são inteligentes, todos são estudiosos e todos são transparentes. É pouca gente hoje aqui. E quando chega na prova, tira nota baixa e reclama. Karine fez? Ainda não, professor. Quantos e quais são os fatores de produção? Pô, esse é mole, cara. Esse é muito fácil. São 6, professor? 5. Menina. Eu já ia perguntar a você onde é que você achou o sexto. Não, são 5. São terra, trabalho, capital, fatores organizacionais e fatores tecnológicos. Eita, menina sabona! Perfeito, exatamente. Então, a resposta é exatamente essa. Lembrem-se, eu sempre falo isso para vocês, lembrem-se, leiam o que é pedido. Por quê? Porque tem uma pegadinha aí, né? Porque, olha só, quantos e quais são os fatores de produção? Então, você tem que responder duas coisas aí, concorda? Quantos são os fatores? Aí você vai botar o número dos fatores. 5 fatores. Quantos? 5. E quais são os fatores de produção? Aí você vai mencionar os 5 fatores de produção. A terra, capital, e por aí afora. Essa aí, ó, se cair, se alguém errar, não merece ponto em nenhuma questão. Tá certo? Alguém não botou isso, não vai falar, né? Se não botou, não vai falar. Depois de eu ter falado aqui, aí não vai botar, não vai falar. Vamos para outra, hein? Vamos para outra que vocês estão esquentando ainda as turbinas. Está esquentando ainda. Vamos lá. Qual a definição da curva de demanda? Qual a definição da curva de demanda? Tempo para vocês. Tempo para vocês. Você não quer retardado. Quem está retardado, gente? Qual foi a pergunta mesmo, professor? A pergunta é: qual a definição da curva de demanda? É a representação gráfica das diferentes quantidades de um bem que os consumidores estão dispostos a comprar ao diferente preço por uma unidade de tempo? Isso, que menina inteligente essa, hein? Caraca. Perfeito, isso é exatamente isso. É exatamente isso. Não tem erro. Não tem erro. É exatamente isso.
curva de demanda é a representação gráfica das diferentes quantidades de um bem que os consumidores estão dispostos a comprar aos diferentes preços por unidade de tempo. Beleza, beleza. Parabéns, parabéns. Alguém não botou isso? Alguém não botou isso? Se não botou, já sabe que tem que botar. Se não botar... O finalzinho é unidade de tempo, é isso? É, unidade de tempo. Ah, obrigada. Não brigue, Alexandre. Sem brigar, nada de briga. Paz. Vem. Opa, quem falou? Professor, pode repetir essa, por favor, que falhou aqui minha internet? Claro. O pedido seu é uma ordem. Curva de demanda é a representação gráfica das diferentes quantidades de um bem que os consumidores estão dispostos a comprar aos diferentes preços por unidade de tempo. Eu vou pedir que vocês mutem o microfone, só desmuta na hora que vocês forem responder, tá bom? É para me ajudar aqui, porque senão fica muito... Obrigado. Vamos lá, vamos para o próximo, hein? O que estabelece a lei da oferta? O que estabelece a lei de oferta? O que estabelece a lei de oferta? Tempo. Quanto maior é o preço do bem, maior é a quantidade ofertada. Certo? Quanto maior o preço de um bem, maior é a quantidade ofertada. Tem certeza disso? Uhum. É a relação direta entre os preços do bem e a quantidade? Vocês têm duas respostas aí que vocês podem dar, tá certo? Uma resposta é a seguinte. Qual foi a pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui. O que estabelece a lei de oferta? É, o que estabelece a lei de oferta? Você pode falar que estabelece uma relação direta entre os preços do bem e a quantidade ofertada. Se você fala só isso, certo? A lei da oferta, ela faz o quê? Ela estabelece uma relação direta entre os preços de um determinado produto ou serviço e a quantidade que é oferecida no mercado. Tá? Assim, quanto maior o preço de um bem, maior é a quantidade ofertada. Ok? Essa é a lei da oferta. Tranquilinha também. Então, o que estabelece a lei é uma relação direta entre os preços e a quantidade. E a quantidade ofertada. Exatamente. Ok? Molezinha, hein? Que molezinha. Vamos para mais uma agora. Nessa gincana, visando a prova dessa turma espetacular
primeiro período de administração de empresas. Como se identifica se a demanda é elástica ou inelástica? Como se identifica se a demanda é elástica ou inelástica? Ok? Ah, professor, eu não sei uma resposta certa para isso, não, mas eu sei que tem que fazer aquela continha lá naquela fórmula. Se identifica se a Como é que eu boto isso numa resposta? elástica ou inelástica? Fácil. Essa aí é muito fácil. Agora, você, É aquele negócio que tem que ficar tem, acima de 1. você Não é tem isso? que saber, você tem que É, você tem que saber elaborar uma primeiro o seguinte, resposta. o que é elasticidade e o que é inelasticidade. Isso aí você tem que saber. Se você souber o que é elasticidade e inelasticidade, você Professor, não tem como errar. professor, Oi, diga. seria bens elásticos apresenta sensibilidade na variação de preço. E inelástico, quanto mais essencial, mais inelástico é? Seria isso? Olha só, preste atenção no que é pedido. O que é pedido? Professor, eu nem anotei a pergunta. O senhor está querendo saber exatamente o que é ou como se acha? Qual é a pergunta que eu não anotei? Como se identifica Como se identifica isso? a demanda é elástica ou inelástica? Como se identifica se a demanda é elástica ou inelástica? Vocês têm que fazer uma continha, tá lembrado? Tem que usar uma fórmula, porque você só vai identificar após utilizar a fórmula. Você vai utilizar a fórmula. Mas foi o que eu comentei. Não, você Eu joguei aqui pro senhor. Você comentou, mas não disse como. Ah, professor, foi uma resposta, sim. Foi um comentário já como uma resposta pro senhor. Comenta assim na prova que tu vai ver quanto é que. Não, nem brinca. Professor, Oi. O lucro total. seria procura elástica quando em relação ao preço é maior do que 1 e inelástica quando em relação ao preço é menor do que 1? Perfeito. Perfeito. É isso aí. Por isso que eu falei que tem que fazer. Tem que usar a fórmula que vai dizer, né, se o produto é elástico ou inelástico. Se for maior que 1, é o quê? Elástico ou inelástico? Elástica. Elástico. Se for abaixo de 1, inelástica. Exatamente. Então, como é que você responde? Exatamente em função da utilização da fórmula, que aí você vai ver. Se está acima, né, é elástico. Está abaixo de 1, inelástico. Pronto. Não tem mistério. Mas o que eu coloquei. Parece misterioso, né? Mas depois a gente vê que não é misterioso. E professor? Sim, diga. Coloquei que se o lucro total for maior que 1. Não tem nada de lucro total. Nada de lucro. Você vai usar uma fórmulazinha que eu passei para vocês para ver se o produto. Isso se eu der alguma coisa para calcular. Tá? Se cair essa pergunta, vai cair exatamente assim como está. E aí você só vai dizer, se for maior que 1, é elástico. Se for menor que 1, é inelástico. Pronto. Você respondeu de forma acertada. Agora, se eu pedir para calcular, né, se a demanda é elástica ou inelástica, aí você vai ter que pegar a fórmula, os dados que eu passar, que eu não vou passar, porque eu já estou dizendo que vai ser dentro dos exercícios. Ok? Vamos lá. Vamos esquentar esse negócio aqui. Vamos para a próxima.
Próximo. Sabe-se que a economia busca constantemente o equilíbrio de mercado. Desenhe um gráfico que demonstre o equilíbrio de mercado. Vou repetir. Sabe-se que a economia busca constantemente o equilíbrio de mercado. Desenhe um gráfico que demonstre o equilíbrio de mercado. Ok? Vou deixar aí na tela e vocês, então, vão desenhar aí. E eu quero ver o desenho de vocês aí. Tempo para os senhores. Professor, Diga. é, Peraí, Roberto, peraí. Segura. tô pegando. Ó, segura. Segura aí que é para os outros fazerem também. Não, então, eu ia comentar. Eu não desenhei ainda. Eu ia falar a respeito desse gráfico, né, que demonstra o equilíbrio de mercado. Para demonstrar o equilíbrio, as linhas elas têm que se cruzar, certo? Da demanda e da oferta. Exatamente. Isso. Então, independente do que eu colocar como número, essas coisas, as linhas só tem que se cruzar. É porque eu fico muito receosa de fazer um gráfico, entendeu? Eu sei que tem que se cruzar, mas... Não, mas faça e me mostre. Tá? Beleza. Dá para vocês enxergarem daí? Ah, não muito. Eu não tô enxergando, não. Não?
Olha só. Aqui, ó, tem uma curva, tá? Essa curva é da demanda, para baixo. E tem uma outra curva aqui, ó, para cima, que é da oferta. Aonde é que está o equilíbrio de mercado? Está exatamente aqui, ó, na confluência, no encontro das curvas de demanda e de oferta. Então, o gráfico é só isso aqui, ó. Você vai botar uma setinha para baixo e uma setinha para o lado. E aí vai traçar a curva de demanda e a curva de oferta. Onde elas se encontram é o equilíbrio de mercado. Ok? Perfeito, professor. É porque eu achava que o senhor queria, sei lá, quando eu não fiz da outra vez, é porque eu fiquei imaginando, tipo assim, tem que colocar números e tudo mais, para essa conta bater e achar o equilíbrio. É por isso que eu não tinha. Tipo assim, eu sabia qual era a teoria, tipo, mas na hora de desenhar o gráfico ele não saía, entendeu? Mas agora vai sair fácil. Agora sai fácil, ok? Não, porque o que eu desenhei aqui foi isso mesmo. Eu botei uma linha para cima, uma linha Ah lá, Claudilei fez, beleza, é isso aí, ó, Claudilei. Ai, Jesus, eu vou abrir aqui também, peraí. O Claudilei também ficou bacana, ficou legal. Ih, tá escuro, dá para ver, professor? Peraí. Eu fiz isso aqui, ó. Botou. Isso, é isso aí. Mas é tá isso meio aí. erradinho, mas deu para ver, né? Dá para ver aí. O encontro das curvas eu estou vendo. Eu não consigo ler o que está escrito ali. Só ali equilíbrio e o resto não dá para ler. Tá, Mas beleza. é isso aí. Mas é isso aí. Tá? Ok? Posso ir para a próxima? Pode. Então vamos lá para a próxima. É mais fácil do que... Vamos lá. As necessidades econômicas são divididas em 3 categorias. Quantas e quais são estas categorias? As necessidades econômicas são divididas em 3 categorias. Quantas e quais são estas categorias? Ok? Tempo. São 3, professor? Deixa na tela, professor. Oi? Pode deixar na tela? Professor? Oi. É primária, secundária e coletiva? Calma, deixa os outros fazerem, vamos ver. Quantas e quais são essas categorias? Se você respondesse assim, Eu não consegui copiar a pergunta inteira. opa, eu falo para você. As necessidades econômicas são divididas em 3 categorias. Ponto. Quantas e quais são estas categorias? Obrigada, professor.
De nada, não é obrigado, não. Acho que isso aí foi na primeira aula, eu acho. Ô, professor, Oi, são 3 categorias: isso. primárias, secundárias e coletivas. Muito bem. Eita, menina sabona, cara. Tá perfeito, exatamente isso. Ok? Que molezinha, hein? Ah, meu Deus do céu, esse professor é um pai. É pai e mãe junto. Vamos lá, outra, hein? Ah, agora essa aqui sim, essa eu quero ver, hein? Quais são os problemas econômicos fundamentais com os quais lida a economia? Quais são os problemas econômicos fundamentais que lida a economia? Quais são os problemas fundamentais que lida a economia? Quais são? Professor, Oi. o que produzir, quanto produzir, quando produzir e para quem? Certo? Errado? Mais ou menos? Isso, são 3 também, né? São 3. O que produzir... Na verdade, são 4, né? São 4. O que produzir, quanto e como produzir e para quem produzir. Molezinha, hein? Molezinha, rapaz, que maravilha. Ô, provinha boa essa, hein? Acho até que eu vou mudar a prova, sabe? Tá muito fácil esse negócio, rapaz. Tá muito fácil, né? Acho que eu tenho que mudar, sabe? Tá muito mole. Eu tô achando complexa demais, professor. Tá exigindo muito o nosso raciocínio, entendeu? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui, outra. Peraí, deixa eu compartilhar, né? Compartilhar com vocês para facilitar. Vamos lá. E esse já é mais complexo, hein? Olha só, isso aí é mais complexo. Sistema econômico é a reunião de diversos elementos, fatores de produção, que participam da produção de bens e serviços para atender às necessidades da sociedade. De forma geral, temos no mundo 2 sistemas econômicos. Quais são e qual a diferença básica entre eles? Sistema econômico é a reunião de diversos elementos, fatores de produção, que participam da produção de bens e serviços para atender às necessidades da sociedade. De forma geral, temos no mundo 2 sistemas econômicos. Quais são e qual a diferença básica entre eles? Professor. Tempo para responder. Professor, pode deixar na tela, por favor? Vamos lá, deixa, claro, rapaz. Obrigado. Vocês pedem, eu apenas coloco aí. Ó. Professor. Oi. Karine? Isso. Fala, Karine. Seria socialista, organizado pela agência de Estado, e capitalista, regido pelas forças de mercado, empresas. Muito bem. Exatamente isso. Ok?
Então, temos dois grandes sistemas econômicos no planeta, que é o sistema capitalista, onde as forças de mercado, o mercado é que dita tudo, né? E temos o socialista, onde o Estado é que define o que produzir, quanto produzir, como produzir, né? O Estado é que define tudo, né? Cabe ao povo apenas consumir o que o Estado determina, né? Diferente do sistema capitalista, onde o mercado é que dita. Algo vai vender se o mercado consumir, ou não vai vender se o mercado não consumir. Se nós decidirmos não comermos carne durante 30 dias, nós não vamos comer carne. Aí o mercado vai ter que se adaptar, né? O mercado, aqueles que oferecem carne ao mercado vão ter que se adaptar a isso, vão ter que diminuir, né, o corte. Por quê? Porque a demanda vai diminuir, porque nós, né, que fazemos parte do mercado, nós decidimos não comer carne, né? Isso é interessante para vocês perceberem a importância do consumidor, né? Para vocês verem a importância do consumidor, para vocês perceberem a força que o consumidor tem, mas que não sabe que tem, né? Isso é interessante. Bem, vamos. Essa já foi vencida, vamos para outra, então. Qual a definição de custo de oportunidade? Qual a definição de custo de oportunidade? Qual a definição sobre custo de oportunidade? O sacrifício ou a escolha de diminuir a produção de um bem para produzir mais de outro. Muito bem. É isso mesmo. Você tá sabona, hein? Olha só, rapaz. Que beleza. Ih, rapaz, deu zebra do meu computador aqui. Ih, alguém pode me ajudar aí? A minha setinha sumiu. A minha setinha sumiu. Ela não aparece mais aqui. Peraí. Nossa, sumiu minha seta. Ah, apareceu. Caraca, que isso? Não faça isso comigo, não. Vamos para a 14º exercício. Vamos lá. Aí, Roberto, essa é para você, hein? Faça um gráfico e marque a ociosidade da mão de obra e a plena utilização da mão de obra. Você vai fazer um gráfico onde você vai demonstrar no gráfico a ociosidade da mão de obra e a plena utilização da mão de obra. Ok? Vou repetir. Faça um gráfico e marque a ociosidade da mão de obra e a plena utilização da mão de obra. Tempo para vocês.
Faça um gráfico e marque a ociosidade da mão de obra e a plena utilização da mão de obra. Ah, caraca, eu tô aqui. Tava saindo já fumaça da minha cabeça. É aquele lance. Só me relembra, eu acho que eu já vou estar até dando a resposta aqui. Ou eu tô viajando, mas eu tô lembrando de um gráfico daquele negócio de dentro da curva e fora da curva. Isso, é esse Tô mesmo. no raciocínio, né? É esse mesmo. Entendi. Aí a pergunta foi qual que o senhor fez? Não, o senhor quer o equilíbrio deles? Como é que é? Faça um gráfico e no gráfico você vai marcar a plena utilização da mão de obra e a ociosidade da mão de obra. Perfeito. Eu só tenho que lembrar. Não, peraí, ociosidade. Não, agora é um negócio de dentro e fora. Eu tô muito tempo sem escutar isso. O que tá dentro... Nossa, gente, a gente falou tanto isso lá no estudando. Exatamente. O que tá na linha é o que tem mão de obra e trabalho. Pleno emprego. Mundo. Pleno emprego, isso. O que tá fora é o pessoal que ainda está trabalhando ou está desempregado? E eu estou confundindo com quem está dentro. Não, eu quero saber a ociosidade. Então, a galera ociosa está dentro da curva? É porque eu tô nessa confusão aqui na minha cabeça. Eu acho que é isso, mas eu estou com medo de errar. É simples. Olha só. Quando a mão de obra está plenamente empregada, é em cima da curva. Então, quando a curva é assim, né? A curva de demanda é assim. Quando você está com o ponto dentro da curva, seja em qual parte for da curva, mas está dentro da curva, então você tem plena mão de obra. Se estiver abaixo da curva, é porque tem mão de obra ociosa. Ok? Perfeito, professor. Perfeito. Agora, tem que botar no gráfico. Faz o gráfico e mostra aí. O Ramon chegou a me mostrar, mas não deu para eu ver direito. Ramon, se puder botar de novo, eu te agradeço. Porque, gente, essas coisas é só com a prática. Tem que praticar. Entendeu? Gráfico tem que praticar. Você começa Mas aí a fazer... eu tenho que escrever no gráfico, porque eu só fiz uma curvinha mesmo, botei 2 bolinhas. Eu vou ter que escrever do lado, assim, no caso? Tipo, aqui é plena mão de obra. E aqui... Sim, é bom porque se cair na prova, você vai ter que escrever. Se você fizer o gráfico e não escrever, não adianta nada. Eu preciso perceber que você sabe o que é mão de obra, plena mão de obra e o que é mão de obra ociosa. Então, não adianta você botar o ponto, você bota 2 pontos, um abaixo da curva e um na curva, e não fala nada, você vai obter nada. Ai, Jesus. Cadê, Ramon? Deixa eu ver. Não dá para ver, não. O velho está cego. Dá, Ramon. Dá para eu ver, não. Mas tudo bem, eu sei que você fez. Não dá para ver, não. Só vejo sombra. Sombra e água fresca aqui. Vou botar até a água aqui que está fresca, água fresca. Alguém mais quer mostrar? Vai lá, Roberto, deixa eu ver. Isso, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Deu para ver bem. É isso aí, plena mão de obra e mão de obra ociosa. Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima. Estamos nos encaminhando para os últimos exercícios aqui. Vamos lá. Quando o produto total cai, essa aí é de múltipla escolha, tá certo? E aí, qual é a resposta correta? Isso aí, inclusive, vocês já fizeram, hein?
Seria a letra A, professor. A produtividade média do trabalho é nula? Tem certeza disso? Eu anotei aqui isso. Você anotou no exercício que você fez? Porque esse exercício nós já fizemos. Sim. Quando o produto total cai, a produtividade média do trabalho é nula. Letra mais bonita do alfabeto. Qual é a letra mais bonita do alfabeto? R. Hã? Pô, eu ia falar a mesma coisa. Não tem aqui. Bota R que você vai ver quanto é que você vai tirar. Roberta botou o quê? Ué, não é a letra A, não? É ou não é? Calma. Ué, eu fui na do senhor, eu já estava marcando aqui letra A. Não, eu quero saber. Não, a letra A foi a Karine que disse, né, Karine? Que é a letra A. Ah, saquei. Karine disse que é a letra A. Eu quero saber o que você diz. Alguém sabe do Marco Vinícius? Ele não está aqui hoje. Ele costuma faltar. Vamos lá, alguém mais? Alguém mais? Ninguém mais? Ninguém mais? Atenção. Atenção. Qual é a resposta certa? Qual é a letra que vocês marcariam na prova? A Karine marcaria a letra A. A Roberta marcaria a letra A. Professor. Opa! Eu acho que não é A mais, não. Ah, você acha o senhor tá falando tanto que eu acho que eu anotei errado. Eu, na verdade, eu não sei. Tipo assim, eu tô aqui, mas eu não sei, porque eu tô procurando nas minhas anotações, mas não achei essa partezinha ainda. Você já fez esse exercício? Você já fez esse exercício? Nós fizemos em uma das aulas. Eu vá. O senhor tá falando tanto que não deve ser a letra A, não. Ou às vezes é, e o senhor só tá fazendo pressão psicológica, eu não sei. Bem, vamos deixar essa de lado, vamos para outra. Vamos para outra aqui, ó. A empresa Agromala é importante na economia da sua cidade. Ela obteve uma receita total no ano de 2019 de R$1 bilhão, ok? Sendo que o seu custo total foi de R$237 mil. De quanto foi o seu lucro total? Tempo para vocês. Está aí na tela, não vou tirar. R$763 mil. Quem falou? Ramon? Matheus. Matheus? Exatamente. 763 milhões. Qual é? É mil, né? O que você tem que fazer? Pegar 1 milhão, tirar 237 mil de 1 milhão. Você vai ter 863 mil. Tá? Não tem erro. Ok? Vamos lá, mais uma, hein?
Olha só, essa aqui, ó, presta atenção, porque essas questões são questões do ENAD. São questões que vocês vão fazer, né? Vocês vão encontrar questões como essa aí, tá? Essas é que vocês mais vão encontrar nos concursos que vocês fizerem. Então, vamos lá. Como são as trocas que estão na origem da divisão do trabalho? A extensão desta será sempre limitada pela extensão daquelas ou, por outras palavras, pela extensão do mercado. Quando este é muito restrito, ninguém se sente disposto a dedicar-se completamente a uma única tarefa, pois não conseguem trocar todo o excedente do seu trabalho, de que não necessita, pelo excedente da produção dos outros homens em que está interessado. Adam Smith, 1776, no livro Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. E aí vocês têm as referências, tá certo? Então, vou repetir. Como são as trocas que estão na origem da divisão do trabalho, a extensão desta será sempre limitada pela extensão daquelas, ou, por outras palavras, pela extensão do mercado. Quando este é muito restrito, ninguém se sente disposto a dedicar-se completamente a uma única tarefa, pois não consegue trocar todo o excedente do seu trabalho, de que não necessita, pelo excedente da produção dos outros homens em que está interessado. Vamos para a próxima tela. Considerando o fragmento acima, avalie as assertivas a seguir. Então, o que você tem que fazer? Você vai considerar esse texto que eu li para vocês e vai, então, avaliar as assertivas que eu falarei agora. Assertiva 1. Para Adam Smith, a produtividade do trabalho industrial é função da divisão do trabalho, que, por sua vez, depende da extensão dos mercados. Assertiva de número 2. Dois dos fatores determinantes da extensão dos mercados são os custos de transporte, para cuja redução contribuem significativamente a navegação marítima e as aglomerações urbanas e industriais. Terceira assertiva. É a certeza de poder trocar o excedente de sua produção pelo excedente da produção de outros homens, que leva cada um a dedicar-se a uma tarefa e a desenvolver e aperfeiçoar qualquer talento ou habilidade que possua para um determinado tipo de atividade. Assertiva de número 4. O princípio que deu origem à divisão do trabalho foi o desejo do ser humano de desenvolver os mercados e aprimorar as condições de sua própria sociedade. Pergunta-se: é correto apenas o que se afirma em... E aí vocês terão que, após a análise que vocês vão fazer, ver se daquelas assertivas, quais as assertivas que são contempladas aqui. São 4 assertivas. Na letra A, vai dizer que a 1 e a 2 é que estão corretas. A B diz que a 1 e a 4 é que estão corretas. A C
diz que é a 3 e a 4 que estão corretas. A D diz que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. E a a letra E diz que a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Como essa tem um grau de complexidade maior, eu vou voltar aqui para que vocês possam, de novo, não precisa copiar, porque vocês vão receber esse material, tá certo? Não precisa copiar. Eu só quero que vocês façam direitinho em casa esses exercícios, tá bom? Ok? Professor, coloca, por favor, aí na tela das assertivas 3, 4. Beleza. Obrigado. De nada, querido. Quem responde? Letra A, B, C, D ou E? Que silêncio. Que silêncio. Professor, Oi, diga. eu acho que é a letra B, número 1 e o 4. Eu acho. Se você acha, está errado. Porque quando a gente acha alguma coisa, é porque a gente não sabe. Não, pelo que o senhor leu, só em ouvir o senhor lendo assim, a 1, eu quase tenho certeza, e a 4. Porque é bastante coisa para a gente ler na tela assim, né? Mas na prova vai ser assim. Mais alguém se habilita? Ninguém se habilita? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês vão... eu vou dar a resposta, mas vocês vão pesquisar
sobre esse tema com Adam Smith. Tá? Combinado? Tá ok. Então vamos lá. Ok. A resposta certa é a letra mais bonita do alfabeto. A letra mais bonita do alfabeto é a letra que tem o nome do Criador. Qual é a Letra D. letra? Isso, exatamente. D de Deus. Tá certo? Então, a assertiva 1, 2 e 3. Somente a quarta assertiva é que não está correta. Tá bom? Professor, Opa! ainda bem que eu não chutei, porque eu ia chutar muito errado. Vamos lá, caminhando para o final aqui. Caminhando para o final. A empresa Gargalo Apertado fabrica biscoitos. Essa aqui vocês também já fizeram. Tá? Seus biscoitos são deliciosos e têm uma excelente aceitação no mercado. No ano de 2019, ela obteve uma receita de R$1.800.000 com seus produtos. Seu custo total de produção foi de R$400.000. Qual foi o seu lucro total? R$1.400.000. Isso. O garoto tá afiado, hein, Ramon? Você é bom de matemática. Foi Ramon? Foi Ramon? Tá afiado, hein, rapaz? Exatamente. É aquela continha que nós já fizemos. Você pega a receita, diminui o custo de produção, você tem o lucro total. Tá? Vamos caminhando, então, para o final do nosso exercíciozinho. Né? Então, aqui, ó, essa é outra questão ENAD, tá certo? Olha, felizmente, poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a Revolução Industrial. Suas invenções técnicas foram bastante modestas e, sob hipótese alguma, estavam além de artesãos que trabalhavam em suas oficinas ou das capacidades construtivas de carpinteiros, moleiros e serralheiros. A lançadeira, o tear, a fiadeira automática, os instrumentos que eles usavam. Nem mesmo a máquina a vapor rotativa de James Watt necessitava de mais conhecimentos de física do que os disponíveis, então, há quase um século. Né? E aí vocês têm a referência, Hobsbawm, A Era das Revoluções. Então, esse é o texto que vocês vão ler. De acordo com historiadores como Eric Hobsbawm, a Revolução Industrial eclodiu na Inglaterra no final do século XVIII, devido à existência naquela nação de condições políticas, sociais e econômicas adequadas. Ponto. A respeito de tais condições, avalie as afirmações abaixo. Primeiro, eita, mundo. Eita, o que eu fiz aqui? Eita, calma, Moraes. Calma. Adam Smith já foi, pronto, a empresa já foi, essa parte já foi, estamos aqui. Então, quais são as afirmações? Então, vocês têm aí a afirmação de número 1. A acumulação primitiva de capitais, fenômeno que ocorre entre os séculos XVI e XVIII, foi fundamental para as grandes transformações econômicas da Revolução Industrial da Inglaterra, ao mobilizar o excedente de capital necessário para financiar a grande transformação socioeconômica da Revolução Industrial. Segunda afirmativa.
Novas técnicas de produção agrícola permitiram o aumento da produção, da produtividade e racionalização do trabalho no campo. Afirmativa de número... Não, ainda de número 2. Este processo, além de liberar mão de obra para o setor industrial, tornou possível alimentar uma população não agrícola em rápido crescimento. Afirmativa de número 3, a superioridade tecnológica e científica inglesa, motivada pelo avanço das ciências naturais e sociais, em relação aos demais potenciais estados competidores, foi o ponto fundamental da Revolução Industrial na Inglaterra. Tudo isso vocês conhecem do 2º grau, hein? Veja lá, hein? Quarta afirmativa. A divisão do poder político e a constituição de um Estado liberal aprofundou na Inglaterra o desenvolvimento de uma ética burguesa que pregava o desenvolvimento econômico e a obtenção do lucro, ok? Então, vocês têm aí mais uma questãozinha do ENAD, ok? Tempo. Alguém responde? Alguém se habilita? Alô, alô? Todos acordados? Ninguém fez? Insegurança, professor, insegurança. É normal, é normal. O que é que vocês vão fazer? Vão ler um pouquinho para vocês recordarem da Revolução Industrial, que aí vai facilitar bastante o entendimento de vocês, tá? A resposta certa é a letra mais bonita do alfabeto de novo, tá? São as assertivas 1, 2 e 4. Ok? Letra D. Bem, a última questão eu vou deixar, então, para que vocês façam o trabalho, tá certo? Eu só vou botar na tela aqui, mas eu vou mandar isso tudo para vocês. Vocês vão receber tudo isso aí, tá? É essa aqui, ó. É o Brasil um dos maiores países em extensão do globo terrestre. A sua economia é a 8ª do mundo, apesar de todas as suas crises, tendo como parâmetro o PIB. Discorra sobre a economia brasileira, apresentando o seu desenvolvimento nas seguintes áreas: varejo, indústria e agronegócio. Tá bom? Então, esse é o trabalho que vocês têm para fazer valendo 1 ponto, para juntar com aquele outro trabalho que vocês já fizeram, e aí vocês terão 2 pontos. Nossa provinha vai valer 8, eu vou botar 5 questões,
tá certo? Vou botar 3 questões, 5 questões, tá bom. Máximo de 5 questões. Tá bom? Falou, queridos. Uma sugestão, coloca 3, 4 questões de calcular lucro total. Ah! Que acha de moleza, né, cara? Gente, olha, muito obrigado, um grande abraço. Tenho certeza que vocês fazendo esses exercícios com calma, né, pesquisando no material, fazendo uma pesquisazinha lá sobre a Revolução Industrial, só para lembrar, porque vocês já sabem, vocês vão fazer uma excelente prova, tá bom? E o trabalhinho também é fácil. Tá? Professor, o Fernando ele perguntou aí no bate-papo se esse trabalho é em grupo. Acho que não, né? Não, claro que não. Todo trabalho é individual. Nada de trabalhar em grupo. Tá bom? O trabalho é individual. Cada um faz a sua pesquisa e cada um escreve com as suas palavras. Tá bom? Olha, uma noite... Opa, fala. Esse trabalho, então, é uma espécie de um resumo, né? Sobre essas questões aí. Sim, você vai pesquisar e vai falar o que você pesquisou, você vai colocar com as suas palavras ali. 20 linhas. Ah, tá. Tá bom? Falou? Tá ótimo. Eu vou botar no AVA. Eu vou botar no AVA para facilitar, mas vou colocar também no... Vou mandar para a Samanta, né? Samanta, que hoje não está aí. Mas eu mando para a Samanta e ela faz chegar até vocês. Além do AVA. O AVA eu tenho que botar lá, senão eu apanho. Tá bom? Tá ótimo, professor. Falou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu estou inovando, fazendo coisas diferentes do que eu fazia, mas sempre com o objetivo de agregar valor a vocês. Tá bom? Uma excelente noite para todos. Deus os abençoe rica e abundantemente. Grande abraço. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada, hein? Boa noite. Boa noite.